arte na tela. Você que tem sido um dos caras mais enfáticos na hora de fazer ali aquela famigerada crítica. Até porque você olha muito mais para o que o Flamengo apresenta e não apenas para o resultado. Como você ficou ausente do canal esses últimos dias, né, por conta da própria escala, eu queria ouvir de você, Bigode. O jogo do Fortaleza, o 2-0 do Mengão, ele entra em qual patamar para você? No patamar padrão Flamengo que vinha apresentando até o momento? Ou você concorda com o Marcão que, apesar de ter levado um susto, o Flamengo conseguiu administrar e controlar bem a partida contra o Fortaleza e foi um jogo que te surpreendeu? Fala pra gente aí do mês de junho, mas especialmente desse último jogo, que é o que eu quero saber de você. Então, para mim, o lado positivo é do Alcas para cá. É onde eu quero avaliar, tá? Porque assim, o Flamengo não consegue constância, tá? Eu já falei aqui, já tomei porrada por causa disso. Eu não gostei do Flamengo 2, Fluminense 0. Não gostei da performance. É óbvio que eu gostei do resultado. O Flamengo precisava de um resultado, o Flamengo precisava passar pelo Fluminense, o Flamengo precisava passar pelo Fluminense que todo mundo aqui, ou a maioria, não gostou do sorteio. O Fluminense até então era a melhor equipe do país. O resultado foi ótimo, mas eu só não concordei com floreio, né? A gente se engana muito por conta de resultado de partida. O floreio em cima desse jogo, que eu vi o Fluminense podendo também fazer 1-0 e sair com aquele resultado. O jogo foi bem ruim, por mais que eu ache sim. E aí eu tenho que concordar com o Mauro César que, por enquanto, o que vem mostrando é que sim, essa equipe se move, essa equipe tem um pouquinho mais de gás em jogos de mata-mata. Agora, vem um jogo contra o Vasco e, porra, eu fiquei muito contente pelo primeiro tempo. Do 4-1. Aquele jogo ali foi épico, né? No primeiro tempo. Mas, ao mesmo tempo, me deixou com o pé atrás, porque o segundo tempo foi um segundo tempo preguiçoso. E aí, eu, na época, até falei, cara, eu acho que o time tá tirando o pé porque tem um jogo decisivo contra o Racing, né? Aquele jogo valia muito. Vem o jogo contra o Racing, eu fiz o jogo junto com o Arthur, o jogo foi ruim, brother. O jogo foi ruim, tá? Não vamos enganar aqui, o jogo foi bem fraco. E aí vai sempre quebrando a expectativa. O Flamengo não tem uma sequência. Parece que o Flamengo é um time que fica oscilando o tempo todo. E aí, depois disso, vocês me ajudem, é o jogo contra o Grêmio, não é isso? E o jogo contra o Grêmio, a gente sabe que se fosse 3-3 seria um resultado justo. Tá? Se fosse até 4-3 Grêmio, não seria nenhum resultado mentiroso. Mas para mim, o Flamengo já estava mal, né? E eu estava acreditando muito eu estava acreditando muito nessa parada da Copa no trabalho do São Paulo. E aí vem a porra do choque de realidade. Eu vou ser bem sincero, acho que desde 2019 que esse time do Flamengo tem um pouquinho mais de dinheiro, que eu não vi um jogo tão amedrontador quanto foi esse jogo do Bragantino, tá? E aí eu concordo com o Marcão, vou botar no mesmo balaio aí do Independente Del Valle, né? E aí você tem que ponderar, obviamente, que aquele jogo do Independente Del Valle a gente também tava fudido do negócio de Covid, não tava? Covid agora pode falar, né? Foi Tava, esse não jogo era? aí Tava mesmo. fudido Foi o Covid, jogo que antecedeu a um monte de casos do Covid. essa porra aí mesmo. Então a gente teve esse problema e também tivemos a questão da altitude. Então, se tira isso tudo, o jogo do Bragantino consegue ser pior. Né? Aquele jogo, moralmente, só teve um jogador que jogou aquele jogo. Matheus Cunha. E se não tivesse o Matheus Cunha, tivesse um Santos no gol, era 8. Tá? O Flamengo a gente podia estar até agora de cabeça baixa, humilhado. 8-0 pro Bragantino no Xabi. E aí, depois disso, veio um jogo contra o Santos. Também um jogo contra uma equipe pavorosa, que é a equipe do Santos. E o Flamengo ainda conseguiu complicar. E aí, eu sempre falei o seguinte: o Flamengo não tá jogando porra nenhuma. Mas que bom que um dia, se um momento vai chegar, um momento do Flamengo jogar, pelo menos o Flamengo olha para a tabela e fala: caralho, eu joguei mal e consegui conquistar pontos. É muito melhor o Flamengo começar a se acertar já estando em cima do que estando embaixo. Esse é o copo meio cheio. Mas para mim, a minha maior esperança foi o jogo contra o Alcas. O jogo contra o Alcas eu vi um bom jogo. E aí é sempre a galera pondera: mas porra, é o Alcas. O Alcas é um time merda do caralho mesmo, velho. Puta que me pariu. Que grupo, filho da puta, o Flamengo conseguiu ficar em segundo lugar. Grupo muito ruim. E o Alcas é ruim pra caralho. Mas a gente jogou também contra equipes fracas e a gente não conseguiu performar.
O Goiás, por exemplo, tá brigando contra o rebaixamento, a gente venceu por um 2-0, bem vagabundo, né? E a gente pode citar outros aí. Então, assim, eu achei foi bom. O que eu não curti muito na transição Alcas para Fortaleza, porque eu quero ver essa sequência, né? Foi a retirada do Vitor Hugo. Eu acho que no momento em que você tá nessa merda, você tem que se apegar a tudo. Tudo que é de positivo, você tem que se apegar. E eu achei que ele quebrou ali, principalmente quando ele botou o Thiago Maia. Eu repito, eu sei que todo mundo aqui sonha em ver Pulgar e Alan junto. Eu também. Mas esse amor que o Sampaoli tem pelo Thiago Maia me deixa assustado de ver um Thiago Maia e Alan, tá? É só isso. Agora, o Fortaleza, o primeiro tempo foi ruim. Mas vou falar uma parada para você. A gente também tem que ver um pouquinho de mérito do outro adversário, do adversário. O Fortaleza é uma das. Bota aí, uma das 6, 7 equipes que jogam um bom futebol hoje. Tá? E há bastante tempo, até quando não conseguiu pontuar, começou o brasileiro até mal, o Fortaleza jogava direitinho. Fortaleza é uma equipe ajeitada. O Vojvoda sabe disso. O Vojvoda sabe controlar bem a equipe. E no segundo tempo, não. No segundo tempo. E aí eu vou dar o mérito pro Sampaoli. As duas alterações dele, há bastante tempo que eu não vejo ele mexer no tempo certo e tão certo. Quando ele tira o Everton Ribeiro não pode ser mais titular do Flamengo. Não pode. E ele mete o Bruno Henrique. E quando ele tira, eu não vou nem. O Gabigol até estava jogando bem, né? Mas aí entrou o Pedro também. Teve que entrar porque o Gabigol se machucou. Mas principalmente na alteração, Bruno Henrique no lugar do Everton Ribeiro. Ele acertou aquele time. Eu achei que o segundo tempo o Flamengo fez um jogo bem animador, principalmente com o Gerson. O Gerson e o Arrascaeta crescendo no jogo. Então, assim, o que fica de positivo é 2 bons jogos. Tá? O Fortaleza cresceu em algum momento, mas 2 bons jogos. Eu quero ver um terceiro, porque eu acho que até agora eu não vi um Flamengo jogar 3 bons jogos, né, na temporada. Nem com o Vitor Pereira e nem com o Sampaoli. Se eu ver isso, de repente a gente começa a ver uma evolução real, tá ligado? Mas tem que se apegar às coisas positivas, tá? Não adianta ver uma coisa positiva e daqui a pouco desfazer sem nenhuma justificativa, tá ligado? Mas o balanço é isso. Começou enganando, depois veio com a merda e agora vem mostrando uma evolução.